As pessoas, em geral, se escondem das doenças, mas elas gostam de ouvir como se soluciona a questão médica. E, obviamente, que todos nós, com o avançar do tempo e com o passar dos dias, vamos criando dificuldades para nós mesmos, com a má alimentação, com a má postura, às vezes com a ingestão de substâncias que são nocivas, como o cigarro, a bebida, eventualmente até drogas. E a nossa conversa de hoje é importantíssima, porque você vai ter a oportunidade de dialogar através da nossa conversa aqui com o Gregório Feldman. Quem é o Gregório Feldman? Um excepcional médico com 61 anos de idade, que conhece tudo, porque ele é especialista, sobre endoscopia e sobre aparelho digestivo e, mais do que isso, sobre gastroenterologia, porque ele é um médico gastroenterologista. E, além de tudo, é meu amigo, graças a Deus. Tudo bem com você, Gregório? Tudo ótimo, Ronaldo. Prazer grande receber você aqui em Menorá na TV. Muito obrigado pelo convite, obrigado. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Gregório, repetindo, é uma alegria grande. Primeiro te dar um abraço, te conheço há mais de meio século, batendo aquela bolinha na praia, no CIB, enfim, nas nossas atividades futebolísticas. Eu sou um pouquinho mais velho do que você tem 61, eu tenho 65, mas me entreguei nas suas mãos para a colonoscopia e para a endoscopia e fui feliz, porque tirei da minha cabeça todos os grilos relativos à possibilidade de doenças graves que você contorna com esses exames. Conta pra gente um pouco, por que é que você foi se especializar nessas duas áreas? A gastroenterologia, que é uma especialidade que, como você falou, trata do aparelho digestivo, tem uma atuação muito importante hoje em dia, porque, mais do que tudo, ela tem um efeito preventivo. Então, nós temos condições atualmente, diferente da época dos nossos pais, dos nossos avós, de prevenir muitas doenças, principalmente o câncer, que é ainda o grande tabu que assola a humanidade. Houve um grande progresso com relação à prevenção e ao tratamento do câncer, e o câncer do aparelho digestivo é um câncer muito comum em todas as comunidades. Ele é comum nos países desenvolvidos, principalmente desenvolvidos, menos comum nos países orientais, mais frequente realmente nos países que têm uns hábitos ocidentais, que é o nosso caso no Brasil. O que causa, Gregório, sem te interromper, você vai ter muito tempo para falar à vontade, o que é que causa distúrbio no aparelho gastroenterológico do ser humano? O que eu estava falando era de prevenção de uma doença específica, que é o câncer digestivo, que pode ser do estômago, do esôfago, ou do intestino grosso, ou até mesmo do intestino delgado. O que eu quis enfatizar é que o câncer ocupa uma fatia muito grande entre todos os cânceres, mas a doença digestiva ela varia de uma simples gastrite a uma doença hemorroidária, a uma colite, ou uma afta, que muita gente... Então, um refluxo, que atualmente é uma das causas de maior procura aos gastroenterologistas, é a doença do refluxo. Antigamente não, era úlcera, mas com as novas medicações, a úlcera hoje em dia é tratada com maior facilidade. Para dar um exemplo, recentemente que eu digo, há uns 20 anos atrás, foi descoberta uma bactéria chamada Helicobacter pylori, e foram dois cientistas australianos que eles viram que essa bactéria era responsável por alterações de gastrite, de úlcera, e o meio médico não deu muita importância a isso. E eles, como todo bom cientista, o que eles fazem? Eles servem como cobaia. Eles falaram, não, nós vamos provar que essa bactéria é importante. O que eles fizeram?
eles inocularam neles mesmos a bactéria. Eles não tinham nada. Tinham feito uma endoscopia, não tinha gastrite, não tinha nada. Quando eles inocularam a bactéria neles, eles logo depois tiveram úlcera. E aí a comunidade a comunidade médica que eu estou falando, começou a ver que realmente aquilo tinha importância, mas infelizmente não deram o valor que eles teriam que ter na época. E quem apostou neles foi a indústria farmacêutica, porque a cura de uma bactéria é por antibiótico. 20 anos depois, esses dois australianos ganharam o prêmio Nobel. Recentemente, tem 5 ou 6 anos atrás, eles ganharam o prêmio Nobel. Por que eles ganharam o prêmio Nobel? Porque essa bactéria que ninguém tinha dado importância, que é o Helicobacter pylori, viram que não só dá gastrite, como dá úlcera e como é responsável pelo câncer do estômago. Então, um simples antibiótico pode tratar ou prevenir um câncer gástrico. Então, eles ganharam o prêmio Nobel basicamente por isso. Mas me conta, o que é que o sujeito faz contra ele mesmo que causa distúrbios no sistema gastroenterológico dele? É uma boa pergunta. O nosso dia a dia, falando o nosso dia a dia não é muito diferente dos hábitos dos americanos, dos europeus, dos israelenses. Os nossos hábitos ocidentais são muito parecidos. Tudo que é de ruim, nós importamos de lá de fora. Então, os nossos hábitos antigos de má alimentação, de comer qualquer coisa, de fumar, que antigamente era bonito fumar, todo mundo fumava. Hoje em dia você é marginalizado se você fuma. Mas na época dos nossos pais, nossos avós, todo mundo fumava, era bonito. As mulheres fumavam, né? Então você vê aqueles filmes antigos, Humphrey Bogart fumava, né? Em Casablanca você via lá todo mundo fumando. Então houve uma melhora porque começou a ter uma mudança de hábitos. O que é mudança de hábitos? As pessoas começaram a se cuidar. Largaram o cigarro, houve campanhas importantes contra o cigarro, houve campanhas importantes de atividade física, houve campanhas importantes de reeducação alimentar. Então, todas essas medidas influenciaram para evitar doenças intestinais. Uma das coisas que ainda se tem muito, já teve alguma melhora, e que influencia muito nessa parte, nessa tua pergunta inteligente, por que nós temos doenças gastrointestinais, é o estresse. O estresse é uma das principais razões dos problemas gastrointestinais. Gregório, nenhum de nós, em qualquer atividade, está livre do estresse. O estresse é um companheiro, um parceiro. O sujeito não vive mais sem estresse, não tem condição. É a mulher que chegou tarde, é o filho que não veio dormir, é o fiscal, é a apurreação, é o gerente do banco que não emprestou o dinheiro, é a dívida que o vizinho está cobrando, é o porteiro que deu um chute no cachorro. Onde você vai, você se apurrinha. Mas, além da apurreação e do estresse, que é inevitável, e a alimentação, meu amigo? O que o sujeito ingere que cria problemas para ele? Olha só, essa é uma questão que está muito em voga atualmente. Se você comprar a maioria das revistas e compêndios, e você entra numa livraria moderna, tanto aqui como lá fora no exterior, você vai ver que a alimentação ela virou uma febre. Então, a reeducação alimentar é muito importante, porque é muito difícil no mundo atual você ter uma comida saudável. O que eu chamo de comida saudável? Obviamente são comidas, alimentos que fazem bem, tipo legumes, carne branca, evitar gorduras, frituras. Tudo isso é muito importante, mas existe uma coisa maior que mexe com a indústria pesada, que são agrotóxicos, hormônios. Então,
você usa muito. Esses elementos são muito nocivos à saúde do indivíduo e tem uma atuação importante. Então hoje... E também não se pode livrar disso. Pois é, ou você, como é que você vai ou fazer? Você faz a tua horta com produtos orgânicos ou tenta comprar em supermercados que vendem comidas orgânicas. Você fica à mercê. Ou você tem que se adaptar dentro dessa conjuntura. Bom, muito bem. Realidade é essa. O jeito come mal, come porcaria, ingere álcool, drogas e o diabo. Não, mesmo se ele quisesse comer saudável. Mesmo que ele não queira. Muito bem. Então, aí aparece o Gregório Feldman. Explica o que é uma colonoscopia e o que é uma endoscopia, que são as suas especialidades. Então, na verdade, a nossa missão, a minha missão, o meu foco, principalmente, é tentar evitar, e eu faço isso pessoalmente, eu, minha família, meus filhos, a gente tenta, dentro dessa circunstância de mundo moderno, tentar prevenir que essas doenças que podem ser provocadas por má alimentação, fazendo exercício físico, muito exercício físico, evitando comer comidas que a gente sabe que não faz bem. E eu aqui, eu vou frisar talvez uma coisa muito importante, que é a carne vermelha. Nós, judeus... Carne vermelha é carne de vaca. Carne vermelha não só é de vaca. Carne vermelha tem carnes, são carnes de animais que tem vários, né? Tem carne de vaca, tem carne de javali. O grande problema dessa carne é a forma que o animal é abatido, que é uma forma agressiva, que na religião judaica se tenta minimizar muito, mas o fato de você comer kasher, que é a forma que os judeus fazem, que são pessoas que têm um aprendizado, ou rabinos, ou especialistas em abater esses tipos de animais, não precisa ser só o animal de carne vermelha, a própria galinha também, isso já é uma forma de amenizar, porque a forma de você abater o animal libera substâncias que fazem mal para você. A religião judaica sabe nisso. Então ela já nos ensina, mas o fato de você comer kasher não te exime de comer mal. Você pode comer kasher e não se alimentar bem. Pode comer kasher gordamente. Exatamente. Muita gordura. Exatamente. Então eu converso às vezes com rabinos e tenho vários pacientes que são rabinos e argumento que o fato de comer kasher não quer dizer que você esteja comendo saudável. Então, eu preconizo comer o mínimo de carne vermelha possível. E a carne vermelha possui muita gordura dentro, não naquela gordura que a gente vê na picanha, por exemplo, que aparece, a gordura intrínseca da carne vermelha por dentro. É uma digestão difícil, é uma digestão que apodrece dentro do organismo. Então, se evitar comer carne vermelha seria o ideal. Tem muitas pessoas que não conseguem, então diminuir já é uma grande coisa, né? Então, com relação à alimentação, comer bastante fibras é muito importante, legumes, frutas, e evitar refrigerantes, evitar o possível de álcool em excesso. Dizem que tomar uma taça de vinho tinto diário é saudável. Isso já está comprovado. Existe comprovação científica que o vinho tinto diariamente uma taça é saudável para o coração. E para o intestino não é tão agressivo, só se for em excesso. Ô Gregório, nós vamos encerrar o primeiro bloco de Menorá na TV e eu quero que você se prepare para explicar o que é uma endoscopia e o que é uma colonoscopia e como o paciente deve procurar e quando deve procurar um médico para encaixar o seu problema com a solução que esses episódios médicos modernos podem oferecer. E eu quero também falar com você sobre as maiores e mais modernas técnicas israelenses na questão da verificação do organismo humano, e eu sei que você é especialista nisso também. Já voltamos, não saia daí. O primeiro oferecimento da ciência ao ser humano na área
da possibilidade de se encontrar doenças no aparelho gastrointestinal foi a endoscopia. Você é especialista nessa técnica, você é diplomado nesse assunto e, além disso, você já fez milhares de endoscopias, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos e no Estado de Israel. Eu quero que você explique o que é a endoscopia, como ela funciona e para que ela serve. A endoscopia tem uma coisa muito interessante, que a endoscopia surgiu no circo. Como? Com um engolidor de espadas. O primeiro engolidor de espadas botava uma espada, engolia a espada e ninguém entendia como é que isso era possível, foi que despertou nos cientistas que se o sujeito é capaz de engolir uma espada, engolia mesmo, ele era capaz de engolir qualquer coisa. Ele engolia e tirava a espada. Então ele podia engolir uma câmera. E aí, com o advento da tecnologia, começou no Japão, na Alemanha, se desenvolver microcâmeras acopladas a uns tubos rígidos, como se fosse uma espada, e os médicos eles faziam que nem os engolidores de espadas, a endoscopia. Foi feita, então, em meados de 1940, 50, a primeira gastroendoscopia, ou seja, uma gastrocâmera. Era uma câmera acoplada num metal que o sujeito olhava lá por dentro. Isso, então, foi o primórdio da endoscopia. Com o desenvolver das tecnologias, principalmente Alemanha, Japão, eu falo muito no Japão porque o Japão é top de linha de equipamento moderno, e foram desenvolvendo aparelhos, em vez de serem rígidos, flexíveis, cada vez mais finos, cada vez com câmeras menores, e isso houve assim, um avanço muito rápido. Por que você se interessou por isso? Porque eu sempre gostei de fotografia. Eu tenho um fascínio até hoje por imagem. E a endoscopia era uma das coisas que eu trabalhava com imagem. Como a gente examina por fora o ser humano, a gente tem como examinar por dentro o ser humano. E a endoscopia me propiciou isso. E aí eu comecei a me interessar, fiz minhas especialidades, sou especialista em endoscopia por várias sociedades, inclusive pela Sociedade Americana de Endoscopia, e tive a oportunidade de trabalhar em vários países nessa área. Né? Com a endoscopia, o que o sujeito descobre? Com a endoscopia, você consegue saber se o sujeito tem um estômago totalmente normal, ou se ele tem uma gastrite, se ele tem uma úlcera, se ele tem a bactéria, porque se faz a biópsia, se ele tem tal do H. pylori. H. pylori, você pode saber se ele tem um câncer. Então a endoscopia ajudou ao médico a saber o que o paciente tinha, porque o paciente chegava para o médico e falava: doutor, eu estou com uma dor aqui. Aí o doutor examinava isso aqui, aí dava um remedinho, mas daqui um mês o cara estava lá de volta. Até que a endoscopia começou a controlar melhor. Aí isso foi a parte alta, mas já que o pessoal começou a ver que poderia examinar a parte alta, por que não examinar o resto do intestino? Ou seja, pelo ânus vem a colonoscopia. Exatamente, porque o intestino ele tem 8 metros. Só da boca até o ânus são mais ou menos 8 metros. É maior que um campo, uma trave de futebol, que tem 7 metros e pouco. Então, como é que você vai examinar 7 metros ou mais? E aí começou a se desenvolver a colonoscopia, que através do reto, que é uma das causas de maior incidência de câncer, conseguiu-se ver. Não, eu quero que você explique por que o reto tem a maior incidência de câncer nesse local. O câncer coloretal, ele está entre os cânceres mais incidentes no mundo todo. Mas por quê? Por causa... Pela alimentação? Também. Pela genética, ele é o segundo
ela é a segunda maior causa de câncer do mundo, o câncer gastrointestinal, tanto no homem quanto na mulher. Obviamente, a mama na mulher, a próstata no homem também é importante, mas o câncer coloretal atinge tanto o homem como a mulher. E por isso que ficou um exame preventivo se fazer uma colonoscopia aos 50 anos, porque viu-se que aos 50 anos é uma faixa perigosa que já começa a ter alguns sinais que pode ter um câncer coloretal. O corpo começa a se deteriorar nessa fase? Com mais velocidade? O que acontece? Não, a meu ver, não é só isso. Tem muito importante, obviamente, são os fatores externos, ambientais, que a gente já comentou, mas tem os fatores intrínsecos, que é a hereditariedade, é o gene. Nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, um gene, o DNA, que vai dizer se você tem propensão a isso. Hoje em dia, o exemplo é a Angelina Jolie. A Angelina Jolie sabia que a chance dela de ter câncer de mama era de 100%, ela fez uma prevenção e retirou as 2 mamas. Isso é um exemplo clássico. E nós sabemos na gastroenterologia que tem situações doenças familiares, que 100% desses pacientes vão ter câncer coloretal. Então, o judeu askenazita está propenso a que tipo de câncer nessa área? O judeu askenazi, ele, como é mais oriundo da parte ocidental, o askenazi, ele tem uma propensão grande ao câncer coloretal. Não é que ele seja muito maior do que o sefaradi, que é originário da África e de outros países mediterrâneos. O judeu, nessa faixa, não tem muita diferença. Mas não só o paciente branco, como o negro, tem uma propensão. O oriental tem mais incidência de câncer de estômago. Pela alimentação, ele come muito defumados. Então, a maior incidência de câncer de estômago, por exemplo, é no Chile, que se come muito defumado, e no Japão. São os 2 países que têm maior incidência. O Japão se come muita coisa quente, né? Mais no sul. Por exemplo, no sul do Brasil, Argentina, quando se toma chimarrão, há uma propensão enorme a câncer de esôfago pela ingestão do chimarrão, que é bem quente. O que eu gostaria muito de falar, aproveitando esse ensejo, é que, aproveitando Israel, eu gostaria de falar... Nós vamos falar disso, mas eu sei do que você quer falar. Isso. E eu quero ouvir. E eu tenho certeza que o nosso telespectador também vai ter muito interesse. Eu quero acabar com a questão da colonoscopia. Pois não. Porque a gente não terminou esse assunto. Então, você olha o reto do freguês. É isso. Você vai e olha a próstata do freguês. Você vai no intestino dele. E eu te pergunto, como é feito esse exame? Qual é o sofrimento do paciente? O grande problema hoje em dia, que eu falo para o paciente quando vem já realizar o exame comigo, é que quando ele vem realizar o exame comigo, o pior já passou, que é o preparo. O preparo é o pior do exame. Por quê? Porque você tem que limpar o intestino. E o limpar o intestino, ele causa um desconforto, porque você tem que tomar um laxante, você tem que fazer uma lavagem intestinal. Mas o exame em si, hoje em dia, é muito seguro. Ele é feito com anestesista, você não sente nada. Anestesia que não é geral, apesar de que o cara dorme. Exatamente, o que é de mais... geral devagar. É o que a gente chama uma sedação profunda. Não chega a ser uma anestesia geral, o paciente não é entubado, nada disso, mas tem que ter um anestesista ao lado que toma conta dessa parte, enquanto você faz o teu exame tranquilo. E para o paciente é muito confortável. E o que acontece no exame? Então, é muito importante, Ronaldo, hoje em dia, a detecção dos pólipos. O pólipo é o sinal que alguma coisa pode vir daí. E o pólipo, você pegando ele pequenininho, um pólipo demora 5 anos para nascer. Se você, com 50 anos, descobre um pólipo e você retira na hora, você ficou livre daquele pólipo, que daqui a 5 anos podia virar um câncer. Então você ganhou 10 anos. Se você tirou um pólipo
demora 5 anos. E para ter um câncer mais 5 anos, se você não fez, você não fez aos 50, fez aos 60, você perdeu 10 anos. Você poderia ter... Então, tem gente que não faz por machismo, ou por pudor, ou por desconhecimento. Ou por medo, que era o meu caso. Você pode ter uma surpresa de ter um câncer coloretal numa fase mais avançada, que já existe cura, quer dizer, cirurgia e tal, mas vai ser muito mais difícil. Se você tirar um pólipo, você está prevenindo o câncer. Essa é a grande sacada da colonoscopia. Por que o ingresso também na colonoscopia? Foi a origem da vontade, do prazer, da vontade, da alegria com a fotografia também, com a imagem? Não, a endoscopia, obviamente, quem inicia nessa área, inicia pela parte mais fácil, que é a endoscopia. A colonoscopia já requer mais qualificações, requer mais conhecimento, mais destreza, mais conhecimento mesmo, né? Então a colonoscopia já é um segundo passo. A endoscopia, ela cresceu muito, ela não é só endoscopia alta e colonoscopia. Hoje em dia você faz ultrassom endoscópico, você faz você faz a cápsula endoscópica. Esse papo da cápsula endoscópica que eu quero falar com você sobre isso no próximo bloco. Mas então, você faz, por exemplo, exames de vias biliares, você vê o fígado por via endoscópica. Então, houve um crescimento muito amplo nessa área de endoscopia, como em toda a área médica, né? E houve uma subespecialidade. Tem gente que hoje é especialista em colonoscopia. Só faz aquilo ali. Praticamente. Faz tudo o resto, mas se dedica mais. Hoje em dia você tem, como na ortopedia, tem cara que só faz joelho, tem gente que só faz ombro, tem gente que só faz tornozelo. Então há uma tendência a você fazer uma coisa bem feita. Porque esse negócio de clínico geral e tal, mas na hora H você vai precisar de um especialista para cuidar do teu joelho. Tem que ser um cara. O cara que faz ombro, ele pode até cuidar do teu joelho, mas você vai procurar um cara que é bom de joelho. Tá certo. Nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Gregório Feldman, ele que é médico, endoscopista espetacular, colonoscopista de primeira linha, formado nos Estados Unidos, com inserções médicas em vários países e, para minha sorte, trata de mim, cuida de mim e está me deixando andar na praia 2h30 por dia. Já já voltamos. Um dos temas mais importantes para muita gente e também desconhecido de muita gente é o fato de que o exército serve para uma porção de coisas, não necessariamente apenas para defender fronteiras ou para atacar inimigos, atacar adversários. Ô Gregório Feldman, a tal da cápsula endoscópica surgida em Israel, como é que foi descoberta? Bom, isso para mim é uma experiência fantástica, porque se você está lembrado, a primeira guerra do Golfo, ela foi transmitida ao vivo pela CNN. Você que é um cara de televisão... Eu não saía de casa, fiquei assistindo aquilo ali... Então, o que acontecia? Nós víamos na TV, era uma imagem meio verde, mas a gente via a câmera dentro da bomba, na ponta da bomba, filmando o alvo. E a gente via se aproximar o alvo e, de repente, o alvo e a bomba explodiam. Isso foi na Primeira Guerra do Golfo, os americanos faziam isso. Os americanos, porque Israel não participou dessa guerra, ele ficou... Tomou uns ferros só. O pessoal andou botando máscara lá em Israel, mas com algumas não foi ativamente. Não foi. Então, o que aconteceu? Os israelenses muito inteligentes, que são os cientistas, eles falaram, já que você pode colocar uma câmera numa bomba, por que você não pode usar isso para fins médicos? Por que você não pode botar uma câmera e investigar da mesma forma que você ataca um alvo? Por que você não pode tirar
uma câmera e engolir uma câmera como essa e filmar todo o teu intestino, os 8 metros. E foi aí que aconteceu. E como você faz isso? Por telemetria, por ondas de rádio. Então você aplica uns eletrodos e com um computador desse tipo, bem simples, um computador, você acopla isso, tem os eletrodos tipo eletrocardiograma, você ingere a câmera. Quanto tempo de duração esse exame? Mais ou menos 7 horas, entre 7 e 8 horas. A câmera fica passeando A câmera vai pelos 8 metros do intestino. e vai filmar todo o intestino. Então, Qual é a chance dessa câmera não sair pelo buraco certo? normalmente é igual a um comprimido. Isso aqui é o tamanho de um comprimido. Se você toma Mas ela não se dissolve. não se dissolve. Ela é inerte. Ela é totalmente lacrada e ela sai da mesma forma que ela entra. Então ela ela é descartável. O valor que ela tem. Na hora que ela sai, você não precisa mais dela. Você não porque precisa tudo dela. está filmado no Tudo aparelho. está gravado aqui. Que coisa, hein? E aqui você vai botar num computador, igual a esse, e toda a imagem que foi gravada, você vai fazer um download e vai interpretar tudo que foi filmado. Então, se tiver um tumor, se tiver alguma inflamação, Vai aparecer. vai aparecer. E isso foi uma invenção israelense, um joint venture com um cientista inglês, mas que foi patrocinado. E essa empresa, a Given, que é uma empresa israelense, entrou na Nasdaq e arrebentou. E hoje em dia é uma tecnologia assim que deixa os japoneses agora, porque já acabou a patente, eles mantiveram a patente por alguns anos, já passou essa patente. Nós fomos pioneiros em trazer esse material para o Brasil no início da década do ano 2000, uns 10 anos, né? Mais ou menos, que nós trouxemos para o Brasil, com uma parceria com São Paulo, e hoje é usado no mundo todo. No mundo todo. Quantas dessas você faz por mês? E por que você faz essa e não faz a endoscopia com a câmera maleável que você também funciona? Tem espaço para as duas coisas. O nosso grande problema com a cápsula é o custo. Uma cápsula dessa, para a nossa realidade, é cara, porque a maioria dos convênios ainda não se convenceu que é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Então, seria um exame preventivo. É um doente, por exemplo, que esteja sangrando, que você faça uma endoscopia, não consegue ver a causa. E aí, com isso, você vai detectar onde é que está o sangramento. Exatamente, exatamente. Você faz uma colonoscopia, você não consegue ver a causa, e você faz o exame da cápsula e a causa está no intestino delgado, que são 7 metros de intestino delgado. Então, a cápsula trouxe um arsenal a mais para você beneficiar o ser humano. Mas o problema é que ainda o custo é caro, porque nós pagamos impostos, é tudo importado. Essa cápsula vem de Israel. E usou, joga fora. O aparelho é de Israel. Isso aqui custa quase $1.000. Você usa, joga fora. O que é importante são as imagens que ficam guardadas. Entendeu? Então, basicamente é isso. É uma tecnologia revolucionária e que não vai parar aí. Os israelenses já estão pensando em como injetar remédios com essa cápsula, como fazer biópsia com essa cápsula. Então o futuro é assim uma coisa que não se sabe para onde vai, entendeu? Tem para o bem, e espero que seja, e para o mal. Tomara que não precise ser usado para o mal. Agora eu pergunto a você, Gregório, qual é o conselho que um especialista nas áreas em que você se especializou deve oferecer ao ser humano que está bombardeado pelo cheeseburger, pelo cigarro, pela bebida, pela gordura, pela carne vermelha, por toda essa parafernália de má alimentação que nos pega pela ansiedade? Ronaldo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se conscientizar que o mais importante não é quanto tempo a gente vai viver, se são 90, 100 anos, 70 anos. O importante é a qualidade de vida.
Se você mentalizar que a sua qualidade de vida depende de todos esses fatores que você mencionou, se você sabe que o cheeseburger, com aquele x-tudo que você come por aí, não faz bem, se você puder evitar comer um japonês ou comer alguma coisa mais saudável, uma comida mais vegetariana, não sou vegetariano, mas comer uma comida mais leve, principalmente mais fibras, mais uma reeducação alimentar, certo, com a ajuda normalmente de um profissional, de fazer exercícios regulares, de você ter uma vida mais saudável, você vai viver com mais qualidade de vida. Eu acho que é o mais importante. O foco que eu acho que o ser humano deve ter é na qualidade de vida. Administrar o estresse. O estresse é uma coisa muito difícil, mas existem formas de administrar. Tem, às vezes, medicações, mas tem, às vezes, análise. Você pode fazer análise. Tem várias coisas que você pode usar a mão. Então, esse é o meu conselho e é o que eu tento fazer para mim. Como é que tem sido o convencimento dos pacientes? Ronaldo, não é muito fácil, não. Como é que você trabalha com o paciente? O cara chega no teu consultório e aí? Olha só. Geralmente com medo? Não, até que não. Hoje em dia não houve muito mais... Não tem esse medo. As pessoas, quando vão ao consultório, elas pedem para fazer uma colonoscopia. Sabe por quê? Porque é garantia de vida. Não, algum amigo faleceu. Algum faleceu. Algum teve um câncer, foi operado, algum familiar teve. Então as pessoas estão procurando. Isso já é uma outro tipo de atitude. E os médicos também estão ficando mais conscientes em pedir esses exames. Então, obviamente, se você consegue, com a tua experiência, convencer, que nem aquela frase célebre daquele que salvou tantos judeus na lista de Schindler, Oscar Schindler, se você salva uma vida, você salva a humanidade. Então, esse é o meu recado que eu dou. Se você consegue salvar uma pessoa, você já salvou muita gente. Então, eu acho que o convencimento, um bom argumento, eu acho que é bem forte. Infelizmente, a vida é curta, porque ela acaba, ela tem começo, meio e fim, e as pessoas não estão preparadas para morrer. Essa que é a grande verdade. E todo sujeito que procura o médico, ele está com alguma dificuldade. E, obviamente, que na cabeça das pessoas aflora a ideia da morte. Então, logo ela se encontra diante de um obstáculo físico, de uma dificuldade dessa natureza, a pessoa pensa em que pode estar, de alguma maneira, à beira de ter um problema insolúvel. Como é que se lida com isso? Eu acho o seguinte, Ronaldo, hoje em dia, com todas essas tecnologias, essas informações que a gente tem, a gente pode melhorar não só a qualidade de vida, mas como a prolongar. Já tem trabalhos muito bem feitos, as pessoas estão vivendo mais. Você hoje em dia vê que o número de idosos aumentou demais, idosos ativos. Hoje em dia, o fato de você ser idoso não quer dizer que você não seja ativo. Tem idoso dançando, frequentando bares, indo ao Maracanã, levando os netos, os bisnetos. Então, é o que eu falei, é a qualidade de vida. Se você consegue melhorar a tua qualidade de vida, automaticamente você vai viver mais e melhor. Porque não adianta você ter 50 anos e estar estirado numa cama, entendeu? Com algum problema de diabetes ou algum problema sério de... E a outra coisa que é muito importante, que a gente não abordou, é a obesidade. A obesidade é um problema que afeta muito a humanidade, né? Principalmente os países, como você falou, que comem cheeseburger, hambúrguer, e obviamente que já está se fazendo. E como é bom o cheeseburger e o hambúrguer? Não tenha dúvida. Como são gostosos esses desgraçados. Não, mas tem as consequências, você arca com as consequências. Então, você vê, os Estados Unidos é o país que tem mais obesos no mundo. Mas já está se fazendo muita coisa, tem cirurgias mais seguras, tem
Tem coisas que está se fazendo usando balão por endoscopia, que já consegue... A tal da bariátrica. Não, bariátrica é a cirurgia, é a cirurgia. O balão você faz por endoscopia, você consegue temporariamente diminuir e melhorar um pouco a qualidade de vida até o paciente poder voltar a um certo grau. É um paciente, por exemplo, que tem que fazer uma cirurgia de quadril, bota o balão intragástrico por endoscopia, perde 20 quilos, vai poder operar para depois readquirir uma nova qualidade de vida. Ô Gregório, qual é o conselho básico que você daria aos milhares de telespectadores que estão te assistindo agora e que eventualmente podem estar com algum desconforto, imaginando o que fazer? Exatamente. Nós temos hoje em dia, né, Ronaldo, você sabe muito bem, acesso ilimitado à internet. Hoje em dia você obtém a maioria das respostas usando o Google, usando os meios de jornais, a mídia por internet. Mas mesmo assim, eu acho que quando você está com um problema que te preocupa, nada melhor que um bom profissional para te tirar, conversar. E hoje em dia é comum você receber um paciente que fala, olha, eu fui no Google e é bom, porque ele debate com você. Não fica uma coisa unilateral, que era antigamente, o médico falou, disse, não, agora você discute. Pô, mas será que eu tenho que fazer essa colonoscopia aos 50? Por que eu tenho que falar? Ah, porque seu pai teve câncer aos 60. Então, então 10 anos antes eu tenho que fazer? Sim. Se teu pai teve um problema com 50 anos, faça aos 40. Então você tem como debater. Nada melhor que um bom profissional para te dirimir essas dúvidas. Gregório, eu quero dizer a você que, antes de mais nada, eu tenho muita alegria de ter você como meu amigo há muitos e muitos anos. Obrigado. Como eu falei no início da nossa conversa aqui, eu fecho os olhos e me lembro de você batendo a tua bolinha lá no CIB, numa geração um pouco menor do que a minha. Eu sou amigo do Jaime, do Edinho, do Júnior, dessa turma. Eu sei disso. Então, mas você era menor um pouco do que eu. Eu me lembro de você, garoto lá no CIB. E jogava bem. Um pouco, jogava bem, mas você é melhor na tua profissão. Continua, deixa o futebol para quem sabe mais. O meu pai falou, olha, ou você vai ser jogador de futebol ou você vai ser médico. Mas acho melhor você escolheu certo. Então, eu quero te dizer que é uma alegria grande receber você aqui no Menorá na TV. Eu tenho certeza absoluta que você abriu os olhos de muita gente por aí. E eu quero oferecer a você as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores, deixando a sua mensagem final. Eu agradeço intensamente esse convite, é uma honra poder participar de um programa como a Menorá e que fique o recado que eu acho que não só para a comunidade, mas para toda a população brasileira, eu acho que depende de nós de lutarmos para ter uma melhor qualidade de vida. É muito difícil, tem várias coisas que dificultam,